Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Nutri. Hoje nós vamos receber uma outra pessoa. Eu sei que eu sempre digo isso, mas é verdade. Vocês que estão acompanhando estão vendo como está uma delícia nós fazermos essas lives. Esse é um espaço para compartilhamento de saberes e é um prazer ter você comigo. Aliás, conosco, né? Porque são tantas pessoas envolvidas. Andressa, querida, que bom, que delícia receber você. Tudo bem? Tudo sim. É um prazer enorme, né, estar participando desse momento, por esse espaço que você tem proporcionado, né, de compartilhar conhecimento. Então, muito feliz mesmo de estar participando, estar podendo conversar com vocês hoje sobre um tema assim tão, né, importante. Ai, prazer é todo meu, imenso. Obrigado pela sua doação de tempo, de conhecimento. Muito obrigada. E realmente você tem razão. Um tema mega importante. Vamos lá, vamos começar esse assunto que é tão sério, tão importante, né, Andressa? E que tantos pais trazem essa dor. Imagina agora em tempo de isolamento social. E aí já me Exato. remete a uma primeira pergunta, né? Será que os pais estão vendo as alterações que os seus filhos estão tendo em relação à alimentação, doutora? Pois é, né? Assim, eu até fiquei bem contente achei assim bem interessante na nossa programação mesmo de lives, a quantidade de assuntos que apareceram em relação ao público infantil, né? Quando a gente estava organizando até sobre os temas, vi um que eu fiquei, que acho que aconteceu semana passada, sobre a alimentação das crianças em tempos de pandemia. Então, achei assim bem interessante, porque realmente essas mudanças que nos foram impostas, né, realmente trazem para nossa realidade mesmo diária essas mudanças, né, essas mudanças no comportamento alimentar, não só das crianças, mas de todo mundo, de forma assim tão visível, né? Assim, não dá para tampar o Perfeito. sol só com a Não, peneira, né? Assim, não dá para não ver, né, as mudanças que estão ocorrendo. E aí, e fico imaginando o quanto deve ser angustiante para os pais, assim, agora, né? Assim, como é que eu faço para lidar com isso em meio a tantas coisas que eu estou lidando também nesse momento? Como eu faço para organizar tudo, para fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível, né? Mesmo diante de tantas mudanças aí não programadas. verdade. Agora, uma coisa importante, né? Essa live foi realmente sensacional, foi com a Érica. A Érica é uma pessoa, assim como você, muito estudiosa, muito dedicada, que traz, né, a prática esse conhecimento científico, porque são pilares que não podem ser confundidos, né? A clínica é soberana, ok, quando você está focado na prática, no atendimento. A clínica é soberana, certo, mas e quando eu tenho consenso científico sobre um valor, mesmo que haja um sinal na clínica, a gente tem que parar e refletir um pouquinho, não é, Andressa? Sim, assim, com certeza, né? Até porque, assim, o nosso dia a dia nos impõe desafios, né? Que eu acho que acredito que é a ansiedade, assim, dos pais, dos profissionais, que a gente tem que se organizar, pensar, né? Assim, a partir de agora, em como resolver isso, né? Como procurar subsídios, não só científicos, mas no nosso dia a dia para enfrentar, né, assim, o que tem aparecido de novo. É verdade, é verdade. Ainda mais nessa situação. Gente, manda um coraçãozinho aí para o nosso convidado. Clica e envia essa live para quem precise aprender sobre transtorno alimentar, justamente nesse público infantil. Então vamos lá, vamos começar esse assunto aí que é tão sério. Até porque eu não trabalho com crianças, mas eu trabalho com transtornos em adultos e adolescentes, né? Então pega até uma faixa da infância. E a gente sempre fala e sabe que tem uma correlação muito forte com nossa história na infância, com nosso aprendizado, né? Não nasce do dia para a noite.
E eu me preocupo Exato. muito, doutora, porque chamar de Andressa, né? Sim, pode ser. Porque eu vejo entre adultos, e aí eu penso nos filhos, né? Aquela preocupação excessiva de eu preciso emagrecer, eu tô com 1,3 kg a mais, como se fossem 30 quilos. E Uhum. realmente as pessoas têm comportamentos compensatórios, chegam à vigorexia, ortorexia. E aí eu vejo muito isso. A academia, então, é um laboratório, é uma Sim. vivência, né? E com as crianças, como é que a gente coloca essa situação? Tem realmente um número grande? Pronto. Então, assim, eu até organizei um fluxo, né, assim, de algumas perguntas para a gente ir juntando as ideias, né, e aí ao final fazer um panorama mesmo sobre esse tema. E aí, muito pertinente isso que você começou a falar em relação aos adultos, porque no começo, quando a gente, há uns anos atrás, né, quando se falava em transtornos alimentares, nós pensávamos nos adolescentes, né, nos adultos, e infelizmente essa realidade tem mudado bastante, né? Então, assim, a gente vê cada vez mais crianças, né, idade cada vez mais precoce, se preocupando mesmo com a sua imagem corporal, né, assim, sendo expostos a vários gatilhos, né, do meio ambiente, né, e é um número que tem crescido bastante, né, e que também a diferença entre os sexos, masculino e feminino, também ela tem se estreitado bastante. Então, não é algo mais que é mais prevalente no sexo feminino, né? Ainda é um pouco mais, sim, no sexo feminino, mas essa diferença ela tem diminuído, né? Então, para todos os profissionais, para as famílias, assim, é importante a gente falar dos transtornos na infância, porque eles estão cada vez mais presentes na infância mesmo. Não é algo que vai manifestar só na adolescência, né? Então, a adolescência é um período de grandes mudanças, isso pode vir com mais força ou se tornar perceptível só na adolescência? Sim, mas será que esses gatilhos não começaram lá na infância? Então, assim, né, com certeza sim, né? Eu participei ano passado de um evento sobre nutrição comportamental, assim, bem interessante. E achei interessante uma primeira parte de acolhimento que pediram para os convidados falarem da relação deles com a alimentação e o que é que vinha, né? Se memórias positivas, dado especial chamou a atenção porque ele disse mais ou menos assim, né? Que já era adulto e até hoje, no momento que ele está comendo, ele lembra de alguém da família dele dizendo que ele não pode deixar nada no prato, né? Que ele tem que raspar o prato porque, É bem enfim, comum né? A isso, né? comida Exato, que a comida é algo, né, é precioso, que muita gente precisa, então ele não pode deixar nada no prato. Isso quando ele era criança. Então hoje ele é adulto, como ele disse, hoje eu adulto, homem feito, toda a vida que eu estou comendo, por mais saciado que eu esteja, eu não consigo parar. Eu tenho que comer até o final, porque eu não posso ver, né, comida no prato, né? E aí isso, ao longo dos anos, essa pessoa foi perdendo mesmo, né, os sinais de fome, saciedade. Então, assim, tudo que acontece assim na infância, ela tem o poder de reverberar nas nossas vidas, né? Então, tanto experiências positivas como negativas vão reverberar, né? E em relação à alimentação, também acaba acontecendo da mesma forma. Né? Perfeito, perfeito. E lembrando que realmente, né? A gente teve aqui com uma geneticista, aliás, já três, e muitos estudos mostram aí que a formação, inclusive, do paladar se dá nesses 1.000 dias, e isso pode refletir na vida adulta. Você sabe que você me Exato. lembrou uma história que aconteceu. Eu gosto muito de cozinhar, de receber os Sim. amigos, os Uhum. vizinhos. Eu gosto desse tipo de muvuca. Ah, mas você passou o Uhum. dia cozinhando. Ai, que delícia! Adoro. E aí, o meu hobby. E gosto de fazer pão, levar para o vizinho. Então, Uhum. um desses acolhimentos,
uma família estava na minha casa e a avó veio junto. Quando a gente fala avó veio, a gente imagina uma senhorinha, né? Não, malhada, saradona, poderosíssima, de parar o trânsito, como diziam na minha época. Ela malha, foi dona de academia, uma delícia de pessoa. E aí, na hora da sobremesa, eu servia a sobremesa e a filha da minha amiga, com 6 anos, magra, hiperativa. Hiperativa não quis dizer hiperatividade. Muito ativa, muito querida. Disse, tia, me serve mais? A avó disse, não, quer ficar gorda? Depois você perde o marido. Ah, sim. Gente, a criança tinha 6 anos. Claro que nós temos que entender que esta avó também vem com uma cultura, e alimento é cultura. Sim. Então, nós não podemos apontar o dedo e condenar, mas compreender como que isso chegou na avó, na filha, na mãe dessa criança e na menina. E como isso vai refletir. Né? Então, assim, isso que você está falando é muito bacana, né? Desse depoimento. Isso é muito comum. Eu fui dessa geração. Ah, mas eu não quero mais. Minha mãe guardava o prato na geladeira para comer depois, porque você vai comer a comida que sobrou no almoço quando tiver fome. Então, era daquela época, né? Era daquela época realmente. Isso é um problema muito sério, isso é uma questão da criança, mas existem aí alguns sinais. Existem, inclusive, a gente orientou um TCC, Andressa, de uma menina da pós, da nossa pós, que ela trouxe a inclusão da família nos transtornos alimentares. Foi bem legal o trabalho. Então, como eu estava contando para vocês, essa formação vem muitas, está associada ao comportamento. Nós podemos aprender coisas novas, mas nós devemos considerar toda a nossa história. E não é com acusação, e sim com acolhimento. Entender, como eu disse, que essa avó também teve os seus valores, a sua formação cultural, e isso impacta na filha, na neta, na família toda, né? Qual a sua experiência com isso? Os pais têm participado? Sim, de passar mesmo de como essas ideias, esses comportamentos alimentares, eles vão passando de geração a geração e ficam meio que enraizados, né? Então, sai muito naturalmente, né? A gente acaba, às vezes, como profissionais de saúde, com um olhar mais atento, que atende esse público, até percebendo mais isso. Mas se nós formos pensar mesmo nas nossas famílias, é algo que acaba sendo naturalizado, né? Alguns padrões, alguns comportamentos alimentares nas gerações e adiante, né? E aí, assim, o que eu tenho percebido bastante, então, assim, agora no momento eu não atendo, né, em consultório, sou professora da Universidade Estadual do Ceará, trabalho no hospital e converso, né, com muitos amigos muitos colegas que atendem crianças, não só nutricionistas, mas psicólogos, terapeutas ocupacionais, né? Então, uma equipe mesmo multidisciplinar, um grupo de profissionais que trabalham assim com as crianças, né? E quando a gente está conversando, eles falam, né, sobre assim, como a família, né, tem um papel central, né, no manejo desses transtornos alimentares, essas mudanças de comportamento, não só em relação à alimentação, mas em tudo, né, em relação à criança, né? Então, o que a gente percebe é a chegada, né, nos consultórios de pais mesmo desesperados, sem saber assim o que é que eu vou fazer para o meu filho comer, como é que eu faço para organizar. Eu realmente perdi o controle. E aí entra naquele ciclo vicioso, né, assim, da recompensa. Então, e nada mais angustiante para os pais do que o filho não comer, né? Assim, é algo que é bem soberano assim entre os profissionais. O filho, assim, pode acontecer de tudo, mas se a criança realmente não comer, né, não comer bem, o desespero mesmo bate, né? E aí entram várias recompensas, vários subsídios para fazer aquela criança comer,
e aí vai virando uma bola de neve mesmo, que precisa da intervenção de uma equipe mesmo multiprofissional, né? E aí eu queria só pincelar, né, assim, alguns fatores para a gente refletir aqui que estão associados hoje em dia a esses comportamentos alimentares de risco, né? Quando eu falo comportamento alimentar de risco, é porque se a gente vê um padrão alimentar que se torna repetitivo e que está atrapalhando o desenvolvimento da criança, a socialização, eu posso categorizar, né, e diagnosticar que isso já é um transtorno alimentar? Não, né, eu não posso, porque eu preciso de uma equipe multiprofissional, né, assim, e imaginem o quanto deve ser difícil alguém que chega no meu consultório, né, assim, uma primeira vez, e eu já coloco um diagnóstico que eu não tive tempo ainda o suficiente mesmo de analisar, né, que eu não tive parceria de outros profissionais para fechar esse diagnóstico, né, então eu também não posso fazer isso, né. E a então, assim, mas que... aí, Andressa, também é que assim, ó, eu sou dislexa. Isso não é o meu rótulo, eu sou uma pessoa. Exato. Eu tenho anorexia. Exato. Eu não sou um rótulo, eu não sou uma doença, eu sou uma pessoa. Eu tenho bulimia. Exatamente. Então, de novo, já começa errado na PNL essa coisa do eu ter uma doença. Eu tenho, como se tu passa a ser propriedade daquela doença. Então, isso também tem que pensar. Exato. Segundo fato, né? É complexo o diagnóstico e tem protocolo para definir isso. Exato. Eu vejo muita instrumentos, gente protocolos. tem como definir, né? Compulsão alimentar. Tá, mas você usou o ECAP? Que questionário você usou? Não, ele come muito. Bom, então você não pode afirmar isso. Muito boa a sua colocação. Muito cuidado ao diagnóstico e às vezes não é importante para direcionar o planejamento estratégico. Exato. Mas não para rotular, né? Exatamente, né? Foi uma colocação até de uma amiga psicóloga uma vez, assim, de um texto que ela elaborou sobre a carga que a gente coloca mesmo no diagnóstico, né? Não que analisar mesmo os fatores de risco não nos ajudem a traçar um planejamento, isso é necessário, né? Mas muito cuidado mesmo com a carga que a gente coloca, né? De realmente nos tornarmos a doença, né? Assim, o transtorno, seja lá o que for, né? Nós somos bem mais do que isso, né? E assim, nós sempre vamos estar expostos a vários gatilhos no meio ambiente, né? Então, como ao longo da nossa vida e organizando isso, como organizar isso já desde a infância, né? E aí alguns fatores, então, né, que podem estar associados a esses comportamentos alimentares de risco, por exemplo, né, um deles é a questão da mídia, né? Isso rende, eu acho que assunto para dar em vender. Então, como hoje em dia nós estamos expostos à mídia, como tudo que acontece tem seu lado positivo, tem seu lado assim negativo, né? Mas como as crianças estão cada vez mais expostas, né, a esse gatilho, né? Então existem normas, existe a NBK, que são normas, né, que regulam as propagandas infantis, que protegem, né, a publicidade infantil, mas a gente sabe também que algumas estratégias, né, são muito capciosas, né, e elas estão aí mesmo para prender a atenção das crianças de alguma forma. Então, né, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né, ao que nós estamos expondo às nossas crianças, né, as mídias, né, sociais que a gente está expondo às nossas crianças. E com essa maior exposição à mídia, vem outros fatores, né, como a questão do sedentarismo. Então, nós sabemos que a população brasileira ela vem passando, né, por uma mudança do estilo de vida, não somente em relação à atividade física, mas também ao padrão alimentar, com o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. E isso tem se dado, principalmente pesquisas mostram isso. Sabe uma coisa que a gente percebe muito na infância? É aquela coisa do olha como fulano tá bem, emagreceu. Aí a mãe dizer, né, eu preciso perder muito peso. Então, tudo isso é um reflexo realmente, né? A gente estava conversando que o último censo já mostrou isso,
porque mais da metade da população brasileira está acima do peso, e isso reflete nas crianças. O Instituto Pense está fazendo um trabalho super bacana com esses dados, né? Exato. E é isso mesmo. Exato. Está na fase de coleta, né, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que é voltada, assim, para crianças, adolescentes, né? Então, vem muita coisa nova por aí, assim como a nova POF também, que está sendo lançada aos poucos, né? Já traz alguns dados mesmo dessas mudanças no padrão alimentar, né? As escolhas alimentares, né? E que essas mudanças, elas têm sido cada vez mais cedo, principalmente nas crianças acima de 2 anos, né? Então, eu acho que vem muita coisa aí para nós analisarmos, pensar, né, em estratégias mesmo de intervenção, né? Então, com os consultórios também, a gente vai organizar, né, como fazer isso, como todos os serviços, né, assim, de saúde, como a gente pode trabalhar isso, né? E aí, então, dentro desses fatores que podem ser gatilhos, né, de comportamentos alimentares de risco, eu tenho hoje, né, uma classificação do DCM-5, né, de transtornos alimentares na infância, né? Então, que transtornos são esses, né? E como é que tem sido o manejo nutricional, certo? E aí, assim, dentro da infância, né? E aí, como a nossa conversa em relação a um outro momento, né, a gente pode falar dos transtornos na adolescência, né? Então, eu resolvi focar mesmo nos transtornos alimentares característicos da infância, né? São 3, né? Então, pica, transtorno de ruminação e transtorno alimentar restritivo evitativo. E aí vocês podem perguntar, e a anorexia, a bulimia, a compulsão alimentar? Também está dentro dessa classificação de transtornos alimentares, mas não na primeira infância, né? Então, assim, mas será que isso não pode se dar? Então, assim, né, até então, por mais que a gente tenha encontrado casos cada vez mais precoces, né, de crianças apresentando comportamentos alimentares de risco, bulimia, anorexia, compulsão alimentar continuam sendo mais característicos, né, de crianças maiores, ou então adolescentes mesmo, né, depois da puberdade. Até porque, assim, o que diferencia os transtornos alimentares na infância e na adolescência, primeiro, é a questão do comprometimento do desenvolvimento, né? Então, na infância, né, há uma maior preocupação com os prejuízos que isso pode acarretar no desenvolvimento infantil, né? Então, não que a gente não perceba que as crianças estão preocupadas com a sua percepção corporal cada vez mais cedo, mas na infância a criança não tem a organização psíquica ainda para agir conforme um adolescente, um adulto, que conta caloria, que compensa, né, assim, a alimentação com exercício. Então, ela vai expressar essa insatisfação da imagem corporal, mas de acordo com o grau de desenvolvimento dela, né? Então, por isso que a gente chama mais atenção nos transtornos alimentares na infância para essa preocupação com o desenvolvimento, do que propriamente a questão dos métodos compensatórios, né, como a gente ouve falar na adolescência, né, costuma ver na adolescência e na fase adulta, certo? E aí, eu trouxe aqui só algumas definições do DSM-5 para a gente nortear mesmo, assim, alguns critérios. E aí, Vanessa, você vai me dizendo aí se você, né, quiser saber mais, né, alguma coisa ou outras perguntas, né, que estão sendo enviadas, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai focar nos 3 transtornos da infância, que é pica de ruminação e o transtorno alimentar restritivo e evitativo. Bom, pica, né, que é o primeiro deles, é a ingestão de substâncias, resumidamente, a ingestão de substâncias não nutritivas. E aí, né, vamos colocar a criatividade aí, lembrar assim na infância, que são substâncias não nutritivas que não fazem parte do nosso hábito alimentar. Terra, barro, papel, sabonete, tudo, né, que você imaginar. Eu tive um colega que comia giz. E eu lembro disso, assim, pegava giz do quadro e punha na boca e desmanchava isso.
exato. E aí, assim, mas quer dizer, aí vamos lá, né? Também para alguns esclarecimentos. Se eu sou uma criança, enfim, se eu vejo uma criança comendo isso, eu já vou diagnosticar que ela está com pica, Não, né? né? Eu já vou diagnosticar que essa criança tem um transtorno alimentar, né? Então, assim, todos esses critérios, eles precisam de uma duração, né? De uma repetição, né, para serem considerados, né, um transtorno, né? Então, e dentro daquilo que a gente falou, né, de uma avaliação multidisciplinar, né, de exclusão de outros fatores que estão associados e respeitando o grau de desenvolvimento da criança. Porque, por exemplo, uma criança de 1 ano, 2 anos, ela está numa fase de descoberta. Então, inevitavelmente, essa criança em algum momento vai pegar qualquer coisa que ela vê e vai colocar na boca. Isso não significa que ela tem pica, né? Isso significa que ela está explorando o ambiente de acordo com o grau de desenvolvimento dela, né? Ela está, né, experimentando, né, o que está ao redor dela, né? Então, Lembrando que não esses... é um diagnóstico fácil, muito bem colocado, Exato. porque não é colocar na boca. Realmente não é um diagnóstico fácil, até porque não é comum esse tipo de relato. E muitas vezes o nutricionista esquece de também acompanhar, né? E você não vai Sim, perguntar tudo que o paciente não tem. Você atende aos sinais e queixas que ele lhe traz. exato, Então, exato, exato. quando eu trabalhava lá no Unifesp, era um dos nossos comentários em transtornos, era isso. A dificuldade que é para o próprio psicólogo, psiquiatra, para a equipe toda, né? Mas principalmente para o nutricionista, porque ele está tão focado no alimento e ele tem que abrir a Uhum, mente para observar a pessoa, né? E com entender certeza, essa questão, por que ele está subnutrido, por que ele está tendo preferências a alguns alimentos, muito bem colocado. exato, Ou os mitos, né? Ele come terra porque é deficiência de ferro. exato, exato, né? Existe ainda, né, essa associação mesmo com deficiências de micronutrientes, mas também é uma condição que pode não estar associado, né? Então, assim, vale aí a investigação mesmo, né, de situações, né, fatores que podem estar associados a essa pica e a persistência desse padrão, né? Então, dentro do DSM-5, eles dizem, né, como critério, como primeiro critério, que esse padrão de comportamento ele se repita frequentemente por um período mínimo de 1 mês, né? Então, e respeitando o grau de desenvolvimento neurocognitivo Não da é criança. tudo na boca. É muito comum alternar, permanece ao fazer a alternância, né? Exato, exato. E aí, quais são as consequências disso, né? Então, assim, as consequências, né, elas podem gerar uma série mesmo de danos gastrointestinais, intoxicação. Então, é algo, sim, que merece, né, um olhar cuidadoso, uma intervenção apropriada, porque pode colocar em risco mesmo, né, assim, a vida daquela criança por ele ingerir uma substância tóxica, né, por causar mesmo perfuração no trato gastrointestinal. Então, é algo, sim, que merece, né, uma intervenção, né? E aí, assim, em relação estar associado ou não a deficiência de micronutrientes, nada melhor do que o acompanhamento, porque quando você vai acompanhar mesmo essa criança no consultório, você não vai acompanhar uma única vez, né, e não vai acompanhar sozinho. Então, ao investigar também os outros aspectos da alimentação, você vai também enxergar muitas coisas, né, que merecem um olhar mais atento, que merecem uma intervenção, um acompanhamento, né? Claro, muito bom realmente, né? A Rose está comentando que teve um problema com um dos filhos na infância, né? É normal, Rose, a gente tem mesmo algumas dificuldades com os filhos e aí que leva a essa demanda e o susto. Por isso que é importante sempre ter um bom diálogo com o pediatra. É uma pena Sim. não ser hábito o nutricionista estar presente no desenvolvimento, porque é uma coisa Uhum. que chega para nós da área pediátrica, inclusive por isso que eu busquei a pós-graduação, criei o curso de nutrição pediátrica do escolar e Uhum. adolescente, porque eu percebi que não pode mais ficar só no foco da materno-infantil. É mais ampla a área.
E é um Sim, mercado, um nicho de crescimento, ó, em época de desemprego, como a gente está agora, com essa crise financeira, quem não vai querer cuidar melhor dos seus filhos? Então, tem muito campo de trabalho, muito campo para desbravar aí nessa área pediátrica. É bem sim. interessante isso, né? Porque até na escola, uma nutricionista que vai trabalhar na escola, ela tinha que estar trazendo essas observações também. E não só Exato. ficar usando pirâmide, achando que a educação nutricional é usar pirâmide de alimentos. Exato, assim, foi até uma das aulas que eu incluí na graduação e que gerou, assim, muita expectativa, assim, foi muito acolhida, assim, pelos alunos, porque eles acharam, assim, o quanto é interessante, assim, nossa, não sabia que tinha essa enormidade, assim, de transtornos alimentares na infância, eu não acredito que isso acontece já desde a infância. A gente ouve falar em anorexia, bulimia na adolescência, mas essa quantidade de transtornos na infância não sabia que tinha, né? E É, aí, como você falou, assim, a escola tem um papel fundamental em disseminar conhecimento, né? Então, existem tantos momentos mesmo, às vezes, com os pais, que seria interessante, né, os profissionais da escola já estarem dando esses insights, essas reflexões, para os pais também se analisarem em casa, porque também é difícil para eles, né? Assim, os pais já são repletos de diversas culpas, né? Então, trazer isso para o consultório também gera às vezes constrangimento, muita dor para eles, né? Porque como pais, assim, eles querem o melhor eu para os acho, filhos pelo e que às eu vezes não vejo, sabem. Andressa, muitos pais não sabem nem qual é o caminho, porque no Exato, Brasil é aquela cultura de a criança tem qualquer alteração, ele vai para o médico, ele vai para o pediatra. E o quanto a gente não poderia estar ajudando, mas vai também da gente se unir enquanto categoria e divulgar esse trabalho maravilhoso. exato. Mostrar esse espaço, né? E essas discussões todas. Muito bom, né, gente? Tão importante essa discussão. Como você estava falando, né? A gente tem que ampliar a nossa rede de contatos, né? Porque a gente sabe também, por exemplo, algumas pessoas procuram pediatra, e aí os pediatras também que são mais atentos, né, a essa importância da equipe multidisciplinar, encaminha às vezes para um nutricionista, né? E aí daí a gente vai ampliando a nossa rede de contatos. Então, o nutricionista que atende o público materno-infantil, né, o público infantil, ele sabe, por exemplo, diagnóstico mesmo de um transtorno mental não pode fazer sozinho, ou que ele pode deixar passar alguma coisa importante mesmo da rotina dessa criança, com os ajustes na alimentação, a gente também não vai conseguir ter um sucesso no tratamento, então a gente precisa da ajuda de outros profissionais, e aí essa rede vai se ampliando, né? Um psicólogo que trabalha com a infância também vai ter um bom contato de um psiquiatra que trabalha com criança e, assim, e de um terapeuta ocupacional. E aí essa rede de contatos ela vai crescendo, né? Perfeito. E E eu é já vi importante incluir esses profissionais, porque é importante incluir a família. No adolescente é importantíssimo, para o adulto é importante rede de apoio, mas para a criança, gente, não é importante, é imprescindível. O tratamento tem que estar alinhado com o tratamento da família. A família tem que ser exato. tratada, tem que participar dessas colocações e dessas intervenções, da compreensão, do processo terapêutico, do processo Exato. nutricional, das dificuldades não alimentares. Entender, né, Andressa, como que precisa separar esse processo não alimentar, porque isso são Sim, fases e a criança passa por essas. Pode ser o ambiente, pode ser deglutição, mastigação, pode ser a forma de exato. preparo, pode ser excesso, né? Que eu falo, quando eu falo do ambiente, é muito comum a gente identificar excessos de estímulos. Então, essa simbiose familiar é uma realidade. Exato. Tem muitos artigos até falando dos modelos parentais, né, assim, do papel dos pais nessa formação, assim, dos hábitos alimentares. E às vezes o que acontece também, que chega muito nos consultórios, é os pais com expectativas, às vezes até irreais em relação à alimentação da criança,
né, que quando a gente vai conversando, vendo da rotina, vendo o consumo alimentar da criança, é algo que, para aquela criança, para aquela idade, para a rotina dela, a gente vai vendo que é aquilo mesmo, né? Porque cada pessoa mesmo tem sua forma de lidar mesmo com a alimentação, de construir essa relação com a alimentação, e os pais ficam com expectativas que às vezes não condizem mesmo, né, com aquela criança, né? Então, a gente também tem que ter muito cuidado com isso, né? Do que os pais esperam também dos filhos, né? Então, pode ser que a criança esteja comendo bem, seja uma criança que o perfil dela de crescimento ser, por exemplo, um pouquinho abaixo do percentil mediano, né? Do percentil 50 ou do score Z mediano, e é uma criança que está super saudável, uma criança que é ativa, né? Mas não é uma criança que, por exemplo, você coloca um pratão e consegue comer tudo, porque a criança não consegue, né? Assim, ela está saciada, ela não consegue comer mais do que aquilo e ela está crescendo bem, ela está saudável. Lembrar que então, o irmão é diferente do outro, né? Então, essa coisa também de, come porque seu irmão está comendo. É o que a gente falou, tem que ter o envolvimento da família. E eu acho que quando a gente fala de transtornos, tem que ser o atendimento nutricional, ele tem que ser como psicológico. São sessões, é uma terapia nutricional. Não é prescrever um papel certo e dizer, olha, ele tem que comer isso. Exato, é bem isso mesmo, né? Não é algo... Tem até uma figurinha assim que acho bem legal, que é o do nutricionista como fada madrinha, né? Senão a gente não é, né? Não consegue ser essa fada madrinha, não, a gente não tem a fórmula mágica para resolver tudo do dia para a noite. A gente precisa de tempo, né? De persistência, de paciência, para que os ganhos, né? Para os ganhos irem aparecendo, né? As conquistas em relação à alimentação irem aparecendo e junto com o suporte, né, de uma equipe mesmo que trabalhe com criança, com o envolvimento da família. Quando a gente fala da família, às vezes, ou muitas vezes, inclui também a família ampliada, né? Porque, assim, quem é que cuida dessa criança? Sim. Às vezes é a avó, é um tio, né? Um cuidador, mudou, né? Nem pode aí definir família como pai e mãe, né? A própria sociedade já aceita isso, né? Os cuidadores, os irmãos. Agora, então, está reabrindo quanto ao isolamento, e as crianças aqui no Sul, por exemplo, estão de férias. E aí, o que as mães me dizem, mas doutora, o que eu vou fazer? Eu deixo meu filho com outro de 8 anos. Uma criança cuidando de outra criança. Então, e em situações, né? E é importante salientar isso e acompanhar essa consciência com os pais, porque vai ter déficit de crescimento, quelose, erosão dental, periodontites, hipovolemia, quer dizer, perda de peso, ganha de peso. Tem muitas coisas aí associadas aos transtornos alimentares e que é importante para não refletir lá na adolescência, né? Exato, né? Que é o que chama mais mesmo dos transtornos alimentares na infância, né? Os prejuízos que isso podem trazer no desenvolvimento, não só a curto prazo, né? Mas a longo prazo, nessa criança, nesse adolescente, nesse adulto, né? Então, são consequências que vão reverberar aí fisiologicamente, psiquicamente, na vida desse indivíduo, né? E aí, então, continuando aqui, né? Os transtornos na infância, falamos da pica, né? E um outro transtorno também que eu acho que ainda é menos falado é o transtorno de ruminação, né? Desses três é o que a gente ouve menos falar, porque a pica, ela é algo que... Ela é um transtorno, mas episódios de comer algo não nutritivo faz parte, assim, né, do desenvolvimento da criança. Então, tem relatos aí ao longo da infância, sempre alguém lembra, mas o transtorno de ruminação não, né? Então, de acordo com a definição do DSM-5, o que é que ele traz para a gente, né, de transtorno de ruminação? Que são episódios de regurgitação repetidos que não podem ser explicados por qualquer condição médica, né? Então, é um transtorno que não pode ser explicado, por exemplo, pelo refluxo do lactente, né? Tem lactentes que têm, assim, refluxo, que tendem a se desenvolver pela própria a se resolver pela própria maturação do trato gastrointestinal, mas
quando isso não pode ser explicado por esse refluxo, quando a criança, né, já tem mais de 1 ano, 2 anos, e tem esses episódios de regurgitação sem ser explicado por qualquer outra condição médica, né, e tem uma duração frequente, sustentada, de pelo menos 1 mês. Então, sempre bom reparar, assim, que o DSM-5, ele traz uma duração, né, de sintomas de pelo menos 1 mês e quase todos os dias, né? Então, quando isso acontece, a gente pode, né, não diagnosticar, né, como disse, mas respeitar, se atentar para algo que pode trazer prejuízo ao desenvolvimento da criança. Perfeito. E isso, de novo, remete ao envolvimento da família, porque é uma percepção dos pais em relação ao comportamento das crianças. E saber isolar o porquê que isso está acontecendo, muitas vezes evita a densidade e que isso se fortaleça, né? Se desenvolva com maior aspectos na infância. Exato, né? Assim, o quanto o se perceber enquanto família, né? Porque assim, quando a família vai, né, assim, ao consultório, ela, assim, está muito angustiada porque o filho não está comendo, alguma coisa está errada com o filho. E aí, quando você abre espaço para essa conversa, esse espaço para a conversa também acaba ajudando os pais a refletirem mesmo na própria organização da família. E aí encontrando mesmo onde é que estão os gatilhos, percebendo, criando um caminho que não é único, né? Um caminho que não vai ser único. Então... eu brinco, Andressa, né, para trazer... Então, incluir questões assim... da amamentação, da introdução alimentar, isso é muito importante, da introdução alimentar com a criança. Se houve alguma intercorrência durante a gestação, se a criança apresentou já alguma intercorrência clínica, preferência alimentar, e como os pais percebem o desenvolvimento intelectual, cognitivo, emocional dessa criança, e se os pais estão também bem com esse desenvolvimento deles, sem julgamento, com acolhimento, porque é isso que vai mudar o jogo e o resultado. As diferenças de peso na infância, as diferenças entre os filhos. Então, eu falo muito na nossa pós-graduação, a gente tem um módulo prático. E quando a gente dá anamnese, claro, para pós a gente tem que direcionar, então a gente dá mais o modelo do adulto. E aí eu falo isso, adaptem para o público. Quando eu atendo na nutrição pediátrica, é uma anamnese para um adulto, porque é o pai, é o responsável que responde, o cuidador, a avó, a babá. É muito comum, né, em pessoal que tem aí um poder aquisitivo maior, mandar a babá no pediatra. Ou no nutricionista. Já aconteceu comigo mais de uma vez, gente, de vir e sem julgamento, vamos entender essa dinâmica. Agora, como que eu vou discutir a dinâmica familiar? Né? Até que ponto essa pessoa representa essa dinâmica? Então, incluir a preocupação e as questões, quando marcou a consulta, o teu objetivo como profissional precisa para a gente se colocar antes de definir os critérios diagnósticos, né? É verdade. E assim, como você falou, assim, as dinâmicas familiares são diversas, né? E assim, realmente não existe um caminho, uma estratégia única, né? Uma estratégia que dá certo para uma organização familiar, provavelmente não vai dar certo para outra, né? Porque elas se organizam de formas diferentes. E quando você falou isso, eu estava pensando que, né, às vezes quem vai na consulta é a babá, ou é a avó, ou é só a mãe, enfim, né? Então, às vezes, assim, não vai dar para incluir todo mundo. E que a gente tem aprendido, né, assim, a utilizar as ferramentas, inclusive digitais, né, a nosso favor. Né? Eu fiquei lembrando disso agora, né, nesse momento assim, que nós estamos passando, como as tecnologias digitais têm nos ajudado mesmo a seguir, né? Então, quem sabe também, assim, nesse contexto aí que você falou, não seja uma estratégia interessante de tentar entender melhor mesmo essa organização familiar, né? Mesmo que todas as pessoas que fazem parte dessa rotina alimentar
da criança não possa estar num consultório, Andressa, eu por tenho exemplo, né? um curso de treinamento para, além das pós-graduações, eu tenho um curso de treinamento para nutricionistas que é o Atende Nutri. E eu falo muitas vezes, fazer script, olha o roteiro, montar um roteiro. Então, quando vai agendar a consulta, o nutricionista ciente de tudo isso já vai comentar quem é o responsável pela alimentação, quem faz, quem prepara, quem oferece, quem cuida, quem acompanha, quem brinca. Então, assim, esse acompanhamento é interessante para definir o chamado comportamento alimentar. E aí, Exato. dentro da estrutura, do comportamento, ver as influências, né, treinar para não parecer que você está perguntando uma coisa. Aliás, eu detesto o termo inquérito alimentar. Uhum. Eu chamo de diálogo nutricional, porque é um Sim. bate-papo, né? Exato, E exato. muitas vezes os pais têm esse culto à magreza, frustrações. Então, de novo, compreender isso, né? Muito bom Exato. mesmo. Mas realmente a ruminação é mais difícil. A gente olha que eu tenho 25 anos. Exato. De formada e atuo há mais tempo, porque eu sou técnica em nutrição. E é mais difícil a gente encontrar, sim. E qual seria o terceiro? Pronto. E o terceiro, né, o transtorno alimentar restritivo evitativo, que talvez, assim, dentre, né, os transtornos alimentares na infância, é o que a gente acaba lidando mais, porque dentro desse transtorno alimentar restritivo evitativo, eu tenho um leque de manifestações. Então, porque tem crianças que realmente têm problemas sensoriais, né, com a alimentação que vai além mesmo da ingestão desse alimento, do paladar, mas tem dificuldade de pegar, de sentir o cheiro daquele alimento, né, não consegue. Tem crianças que não conseguem mastigar certo tipo de textura porque sente asco, né, de entrar em contato com aquela textura. Então, dentro desse, até falo assim, que dentro desse transtorno alimentar restritivo evitativo, cabem várias manifestações, né? Então, assim, só trazendo a definição do DCM-5, né, que depois, né, vou até enviar o documento, né, para vocês disponibilizarem. Obrigado. Ó, gente, para quem não acompanha, nós temos um grupo no Telegram, que o link está na bio, e a gente está disponibilizando material em nome dos professores lá, tá bom? Pronto, então vai o material, né, para mesmo a título de conhecimento, título de informar, né, porque os profissionais de saúde também, né, são pessoas que as outras pessoas procuram para procurar orientação, indicação, então vale mesmo compartilhar os materiais interessantes, né? Então, de acordo com essa definição do DCM-5, o transtorno alimentar restritivo evitativo é uma perturbação alimentar, uma esquiva baseada nas características sensoriais daquele alimento, ou uma preocupação acerca de consequências, né, manifestada pelo fracasso persistente de uma ingestão suficiente de alimentos, né? Então, assim, é aquela criança que não, por vários motivos, não consegue comer, atender às suas necessidades nutricionais de forma satisfatória para a sua idade, para o seu ciclo de vida, né? Então, né, de novo, né, que é uma definição, às vezes as definições são grandes, né? Então, é uma dificuldade mesmo de atender às necessidades nutricionais daquela criança, quando eu falo necessidades nutricionais, de acordo para o ciclo que ela se encontra, né, a idade e o sexo, né, daquela criança, né? Então, como é que isso se manifesta, né? Quais são os aspectos que têm que ser considerados, né, como fatores de risco, né, para esse transtorno? Então, é uma criança que tem uma perda de peso significativa, né? Então, assim, a criança que é acompanhada pelo pediatra, mas acaba não... você vê que nas consultas subsequentes é uma criança que não vem ganhando peso bem, né? É uma criança que os pais relatam que tem dificuldade mesmo de se alimentar, né? É uma criança que, para os pais ficarem tranquilos em relação à alimentação dela, é aquela criança que vive, que sempre tem que tomar algum suplemento. Isso acontece demais, assim, nos consultórios.
relato de pais assim, não, desde cedo, desde que começou a alimentação complementar, é só na base do suplemento. O suplemento sabotal é o que salva. Toma o dia todo, em todas as refeições, tá aquele suplemento. Então, a gente vê que é um padrão repetitivo, que não é o esperado, né, para uma criança que tem uma boa relação com a comida. Né? Então, se eu preciso inserir em todas as refeições um suplemento alimentar, se eu preciso utilizar de recompensa sempre para essa criança comer, se é uma criança que sem fazer isso ela não ganha peso bem, né? Então, né, são fatores que têm que me chamar a atenção mesmo para um comportamento alimentar de risco, né, que merece uma investigação, uma intervenção, né, da equipe multiprofissional. Né? Então, assim, resumidamente, os 3 transtornos, né, na infância são pica, transtornos de ruminação e o transtorno alimentar restritivo evitativo, sendo esse último que abre um leque de manifestações mesmo, que eu acho que está bem presente nos consultórios. Então, tem profissionais que achei fantástico uma vez um congresso, né, de nutrição materno-infantil, que uma profissional falava do seu atendimento específico de uma criança que ela tinha várias dificuldades sensoriais com o alimento, porque assim, o colocar o alimento na boca é a última fase, né? Primeiro eu olho o alimento, eu sinto o cheiro, né? Assim, eu pego. A última etapa é eu colocar esse alimento na boca, né? Mastigar e tal. Então, crianças que têm dificuldade de olhar, de pegar, né, alguns alimentos. Então, como o trabalho dela, como você falou, assim, que é uma terapia mesmo a longo prazo, de conseguir, no primeiro momento, que a criança consiga ficar perto daquele alimento, que ela consiga olhar aquele alimento, para depois ela conseguir pegar naquele alimento, para depois, né, ela conseguir colocar esse alimento, levar esse alimento até a boca, sem mastigar ou engolir ainda, e numa última fase, mesmo a criança conseguir, né, deglutir aquele alimento, né? Então, é assim, um trabalho fantástico, né, e um trabalho demorado, né? Um trabalho assim bem demorado mesmo. Sabe, né? Então, que uma vez eu tive uma paciente que ela tinha uns 8 anos e uma personalidade muito peculiar, uma criança meio prodígio, e ela só comia coisas brancas, entre outros transtornos observados, alterações, e essa é uma característica. Bom, e não experimentava nada novo. E a solução foi comer de luz apagada ou de olhos vendados. Então, a gente fazia brincadeiras nesse sentido, com os pais, inclusive. E o legal é isso, a família se envolveu. Então, a mãe vendava os olhos e eles brincavam de acertar, enfim, né? O quanto isso é importante a gente ter esse envolvimento e entender o processo para propor com criatividade soluções, né? Exato, né? Como você Uma falou. notícia, gente, olha, quando isso acontece é bom, mas acabou o nosso tempo, tá quase acabando. Que bom que a gente conseguiu concluir os 3. Então, no princípio, eu agradeço, né? Porque sensacional conversar com pessoas com conhecimento. Muito obrigada pela tua atenção, pelo teu carinho, pela tua disponibilidade. Obrigada. É um privilégio muito grande recebê-los em casa, assim. Obrigada a todos vocês, gente. Manda um coraçãozinho, clica na setinha, compartilha essa live. Muito obrigada, Vanessa. Boa tarde a todos. Né? Espero encontrar vocês em outros momentos para falar de outros temas pertinentes.